Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 20. Como cada coisa criada por Deus tem seu lugar, e quem sai da vontade de Deus perde seu lugar. Importância do reino do Fiat Divino. Meu Jesus, invoco o teu santo querer, a fim de que Ele mesmo venha a escrever sobre o papel as palavras mais penetrantes e eloquentes, com os vocábulos mais aptos a fazer-se compreender, de maneira a pintar com as cores mais belas, com a luz mais resplandecente, com as características mais atraentes, o reino do Fiat Supremo, de modo a infundir nas palavras que me fará escrever no papel uma força magnética e um ímã potente que ninguém poderá resistir, para fazer-se dominar por sua santíssima vontade. E vós, Mãe minha, verdadeira soberana Rainha do Fiat Supremo, não me deixeis sozinha. Vinde guiar a minha mão, dai-me a chama do vosso coração materno, e enquanto escrevo, tende-me sob o vosso manto azul, a fim de que possa cumprir tudo o que o meu amado Jesus quiser de mim. Sentia-me toda investida pelo querer supremo, o qual, me atraindo em sua luz imensa, me fazia ver a ordem da criação, como cada coisa estava em seu posto designado por seu Criador. Minha mente se perdia e ficava arrebatada ao ver a ordem, a harmonia, a magnificência, a beleza de toda a criação. E meu doce Jesus, que estava comigo, me disse: minha filha, tudo que saiu de nossas mãos criadoras, a cada coisa criada foi designado seu posto e seu ofício distinto, e todas estão em seu posto, louvando com louvores incessantes aquele Fiat eterno que as domina, as conserva e lhes dá vida nova. Por isso, mantém-se
sempre belas, íntegras, novas, e pelo movimento do Fiat Supremo dominante nelas. É pelo movimento do Fiat Supremo dominante nelas. Também ao homem foi atribuído seu posto, seu ofício de soberano sobre todas as coisas criadas, com a diferença que, enquanto todas as outras coisas criadas por nós ficavam tal e como Deus as havia criado, sem jamais mudar-se, sem crescer, nem decrescer, ao contrário, a minha vontade dando ao homem a supremacia sobre todas as coisas, das nossas mãos, sobre todas as obras das nossas mãos, e querendo desabafar com ele, mas em amor, dava-lhe o ofício de crescer continuamente em beleza, em santidade, em sabedoria, em riqueza, até elevá-lo, até elevá-lo à semelhança do seu Criador, mas sempre devia fazer-se dominar, guiar, para dar campo livre ao Fiat Supremo de formar sua vida divina nele, para poder formar este contínuo crescimento de bens e de beleza com a felicidade sem fim, porque sem minha vontade dominante, não, sem minha vontade dominante, não pode haver nem crescimento, nem beleza, nem felicidade, nem ordem, nem harmonia. Minha vontade, sendo ela origem, dona, princípio de toda a obra da criação, onde ela existe, tem virtude de conservar bela sua obra, tal e como a tirou. Mas onde não existe, falta a comunicação de seus humores vitais para conservar a obra fora de nossas mãos. Vê, então, que grande mal foi para o homem se subtrair de nossa vontade, de modo que todas as coisas, mesmo as mais pequenas, têm seu lugar. Pode-se dizer que estão em sua casa, no seguro, ninguém as pode tocar. Possuem a abundância dos bens, porque esse querer que corre nelas possui a fonte de todos os bens. Estão todas na ordem, a harmonia e a paz de todas. Em troca, o homem, ao subtrair-se de nosso querer, perdeu seu posto, ficou sem nossa casa. Exposto aos perigos, todos o podem tocar para lhes fazer mal. Os mesmos elementos são superiores a ele, porque possuem uma vontade suprema, enquanto ele possui uma vontade humana, degradada, que não sabe dar-lhe outra coisa que misérias, debilidades e paixões. E como perdeu o seu princípio, o seu posto, ficou sem ordem, desarmonizado com todos, e não goza de paz nem sequer em si mesmo. Assim que se pode dizer que é o único ser errante em toda a criação, que por direito nada lhe toca, porque nós tudo damos a quem vive em nossa vontade, porque está em nossa casa, é uma em nossa família. As relações, os vínculos de filiação que possui com o viver nela, dão-lhe o direito a todos os nossos bens. Ao contrário, quem não vive da vida dela, rompeu como de um só golpe todos os vínculos, todas as relações,
Por isso é tida por nós como coisa que não nos pertence. Oh, se todos soubessem o que significa romper com nossa vontade e que abismo e, e em que abismo se precipitam, todos terminariam, todos tremeriam de espanto e fariam concorrência para retornar ao reino do Fiat eterno, para voltar a tomar seu lugar designado por Deus. Agora, minha filha, querendo dar de novo minha eterna bondade, este meu reino do Fiat Supremo, depois de havê-lo rejeitado tão ingratamente, não te parece seja o dom maior que eu possa fazer às gerações humanas? Mas para dá-lo, devo formá-lo, constituí-lo, fazer conhecer de minha vontade o que até agora não se conhece, e tais conhecimentos sobre ela que vençam àqueles que as conhecerão, para que amem, apreciem e desejem vir viver nele. Os conhecimentos serão as cadeias, mas elas mesmas, voluntariamente, não forçadas, se farão atar. Os conhecimentos serão as armas, as flechas conquistadoras, com que conquistarão os novos filhos do Fiat Supremo. Mas sabes o que é que estes conhecimentos possuem? Possuem a qualidade de mudar a natureza em virtude, em bem, na vontade minha, de modo que os possuirão como propriedade sua. Então, eu, ao ouvir isto, disse: meu amor, Jesus, se trata, se tanta virtude tem este conhecimento sobre tua adorável vontade, por que não a manifestastes a Adão, a fim de que, fazendo-os conhecer, a seus descendentes tivessem amado, apreciado muitíssimo um bem tão grande e tivesse disposto os ânimos para quando tu, divino reparador, decretasse dar-nos em grande dom o grande dom do reino do Fiat Supremo? E Jesus, retomando a palavra, acrescentou: minha filha, Adão, enquanto esteve no Éden terreno e viveu no reino do Supremo Querer, conheceu todos os conhecimentos quanto a criatura é possível do que pertencia ao reino que possuía. Mas, assim que saiu dele, sua inteligência se escureceu, perdeu a luz de seu reino e não encontrava as palavras adequadas para manifestar os conhecimentos que tinha adquirido sobre a suprema vontade, porque faltava nele o mesmo querer divino que lhe proporcionasse as palavras necessárias para manifestar aos demais o que ele tinha conhecido. Isto, por sua parte, e muito mais de cada vez que recordava sua subtração de minha vontade, o sumo bem que tinha perdido, sentia tal intensidade de dor, de o tornar taciturno, porque estava imerso na dor da perda de um reino tão grande e pelos males irreparáveis causados por isso. E porque, quanto Adão pudesse fazer, não lhe era dado reparar, mas necessitava-se daquele mesmo Deus que tinha ofendido para pôr remédio.
por parte de seu Criador, não tinha nenhuma ordem e por isso não lhe dava a capacidade suficiente para manifestá-lo, porque em que aproveitaria manifestar um conhecimento quando não devia dar-lhe o bem que continha? Eu só faço conhecer um bem quando o quero dar. Mas, embora Adão não tenha falado muito sobre o reino da minha vontade, ele ensinou muitas coisas importantes sobre o que lhe pertencia. Tão verdade que, nos primeiros tempos da história do mundo, até Noé, as gerações não tiveram necessidade de leis, nem houve idolatrias, não diversidades de línguas, mas sim todos reconheciam um só Deus, uma só linguagem, porque tinham um alto conceito de minha vontade. Ao contrário, quanto mais se afastaram dela, surgiram as idolatrias e pioraram em males. E por isso Deus viu a necessidade de dar suas leis como preservativo às gerações humanas. E por isso, quem faz minha vontade não tem necessidade de leis, porque ela é vida, é lei, e é tudo para o homem. A importância do reino do Fiat Supremo é grandíssima. E eu o amo tanto que estou fazendo mais que nova criação e redenção, porque na criação apenas 6 vezes foi pronunciado meu Fiat onipotente para dispô-la e tirá-la toda ordenada. Na redenção falei, mas como não falei do reino de meu querer, que contém infinitos conhecimentos e bens imensos, portanto, não tinha uma grande quantidade de palavras que dizer, porque tudo o que ensinei era de natureza limitada. Era de natureza limitada e com poucas palavras se fazia conhecer. Em troca, para fazer conhecer minha vontade, se necessita muito, filha minha. Sua história é longuíssima, encerra uma eternidade, sem princípio, sem fim. Por isso, por quanto digo, tenho sempre que dizer, e por isso estou dizendo, ó, quanto mais, pois sendo mais importante que tudo, contém mais conhecimentos, mais luz, mais grandezas, mais prodígios. Por isso, são necessárias mais palavras, muito mais que por quanto mais faço conhecer, tanto mais alarga os confins do meu reino para dar aos filhos que o possuirão. Por isso, cada coisa que manifesto de minha vontade é uma nova criação que faço em meu reino, para fazê-la gozar e possuir por aqueles que terão o bem de conhecê-lo. Por isso se requer de sua parte grande atenção em manifestá-las. Quem não faz a vontade de Deus é como uma constelação celestial que sai de seu posto. É como um membro deslocado. Ela é dia para quem a faz e noite para quem não a faz. Tendo terminado de escrever o livro anterior e devendo começar outro, sentia o peso de escrever. E quase amarga tenho suspirado, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior,
Fazia-se ver que movia a cabeça e, suspirando, me disse: Minha filha, o que há? O que há? Como? Você não quer escrever? E eu, quase tremendo ao vê-lo suspirar por minha causa, disse: Meu amor, quero o que queres tu. É verdade que sinto o sacrifício de escrever, mas por amor teu farei tudo. E Jesus acrescentou: Minha filha, tu não compreendestes bem o que significa viver na minha vontade. Enquanto tu suspiravas, a criação e todos, e até eu suspirei junto contigo, porque para quem vive nela, uma é a vida, um é o ato, um é o movimento, um é o eco. Não se pode fazer menos que fazer a mesma coisa, porque Deus é o movimento primeiro. E todas as coisas criadas, tendo caído de um movimento, tendo, e todas as coisas criadas, tendo saído de um movimento cheio de vida, não há coisa que não possua seu movimento. E todos giram em torno do movimento primeiro de seu Criador. Então a criação toda está em minha vontade, e seu giro é incessante, rápido, ordenado, e quem vive nela tem seu posto de ordem no meio delas, e gira com rapidez, junto com todas as coisas criadas, sem cessar jamais. Minha filha, esse teu suspiro de pesar em todas formou seu eco. E sabes o que sentiram? Como se uma constelação quisesse sair de seu posto, da ordem, do rápido giro em torno de seu Criador. E ao ver esta constelação celestial, como sair do meio delas, todas ficaram sacudidas e como obstruídas em seu giro, mas rapidamente recuperadas pela tua rápida adesão, continuaram com ordem seu rápido giro, louvando o seu Criador, que as tem unidas a si, para as fazer girar em torno dele. O que dirás se visses uma estrela a sair do meio das outras e a descer? Não dirias, saiu do seu posto, não faz mais vida comum com as demais. É uma estrela perdida. É uma estrela perdida. Tal é quem, vivendo em minha vontade, gostaria de fazer a sua. Afasta-se de seu posto, desce da altura dos céus, perde a união com a família celestial. Separa-se de minha vontade, separa-se da luz, da força, da santidade, da semelhança divina, separa-se da ordem, da harmonia e perde a rapidez do giro em torno do seu Criador. Por isso, fique atenta, porque no reino de meu querer não há pesares, amarguras, mas tudo é alegria. Não há coisas forçadas, mas tudo é espontaneidade, como se a criatura quisesse fazer o que Deus quer, como se o quisesse fazer ela mesma. Fiquei espantada ao ouvir isso.
de meu doce Jesus, e compreendia o grande mal que é fazer a própria vontade, e lhe pedia de coração que me desse tanta graça para não me fazer cair em um mal tão grave. Mas enquanto fazia isso, o meu amado bem voltou, mas se fazia ver com seus membros quase todos deslocados, que lhe davam uma gran que lhe davam uma dor indescritível. E lançando-se em meus braços, me disse: Minha filha, estes membros deslocados que me dão tanta dor são todas as almas que não fazem minha vontade. Eu, ao virar à terra, me constituí cabeça da família humana e elas são meus membros, mas estes membros vinham formados, de nós, cheios de nós novamente, vinculados por meio dos humores vitais de minha vontade, conforme ela corre neles. Assim vem em comunicação com meu corpo e ficam reafirmados, cada um em seu posto. Minha vontade, como um médico piedoso, não só faz correr seus rumores vitais e divinos para formar a circulação necessária entre a cabeça e os membros, mas também lhes forma sua perfeita atadura para fazer que fiquem atados e firmes os membros sob sua cabeça. Agora, faltando a minha vontade neles, falta quem ponha o calor, o sangue, a força, o comando da cabeça para voltar a pôr os membros em campo. Falta quem os vende. Falta quem os vende. Se estiverem deslocados, falta tudo. Pode-se dizer que todas as comunicações entre os membros e a cabeça estão quebradas e estão no meu corpo para me dar dor. É só minha vontade que põe em acordo e em comunicação ao Criador e à criatura, ao Redentor e aos remidos, ao santificador e aos santificados. Sem ela, a criação, a redenção são como se fossem nada para eles, porque não há quem faça correr a vida e os bens que contém. Os próprios sacramentos servirão de condenação, porque faltando minha vontade neles, falta quem rompa o véu dos sacramentos para dar-lhes o fruto e a vida que contém. Por isso, minha vontade é tudo. Sem ela, nossas obras mais belas, nossos prodígios maiores ficam estranhos às pobres criaturas, porque ela sozinha é a depositária de todas as nossas obras. E, portanto, só por meio seu são dadas à luz às criaturas. Se todos soubessem o que significa fazer ou não fazer minha vontade, todos se poriam de acordo com ela para receber todos os bens possíveis e imagináveis e a transmissão da mesma vida divina. Depois disto, estava fazendo meus acostumados atos no supremo querer, e como era quase alvorecer do dia, estava dizendo: meu Jesus, meu amor, já é o princípio do dia, e eu, em teu querer, quero girar por todas as criaturas, a fim de que, ressurgindo de seu sono, ressurjam todas em tua vontade, para te dar a adoração,
de todas as inteligências, o amor de todos os corações, o ressurgimento de todas as suas obras e de todo o seu ser na luz que este dia fará resplandecer em todas as gerações. Enquanto isso e outras coisas dizia, meu doce Jesus se moveu em meu interior e me disse: minha filha, em minha vontade não há dias, nem noites, nem alvoradas, nem pores de sol, do sol, mas sim um é seu dia, sempre na plenitude de sua luz. E quem vive nela pode dizer: para mim não há noites, mas sim sempre é dia. E por isso um é meu dia. E conforme age para cumprir minha vontade e para desenvolver sua vida nela, forma outras santas luzes fugidíssimas no dia de sua vida, que voltam mais gloriosos, mais belo, o dia de meu querer onde ela vive. Sabe, para quem vem formado o dia e a noite, a alvorada e o pôr do sol, para quem ora faz a minha vontade e ora a sua. Se faz minha, se faz a minha, se faz a minha, forma o dia, se faz a sua, forma a noite. Quem vive totalmente nela, forma a plenitude do dia. Quem não vive de todo e só com esforço faz a minha vontade, forma a alvorada. Quem se lamenta do que ela dispõe e quer subtrair-se, forma o pôr do sol. E para quem de fato não faz minha vontade, é sempre noite perene, princípio daquela noite eterna do inferno, que não terá jamais fim. Como quem deve fazer bens universais, deve suprir por todos. 3 planos na vontade de Deus. Estava fundindo-me toda no santo querer divino, com a ferida na alma de não ter visto o meu doce Jesus. Ó, como enquanto tentava fazer minhas ações em seu querer, não me sentia junto comigo, não me sentia junto comigo. Me sentia arrancar um pedaço de mim mesma. Assim que minha pequena e pobre existência me sentia despedaçar-se em Jesus, e lhe pedia que tivesse piedade de mim e que logo retornasse à minha pobre alma. Então, depois de muito esperar, voltou, mas muito aflito por causa da traição humana. Parecia que nações e nações lutavam entre elas, preparando até os depósitos das armas para combater, preparando coisas imprevistas para fazer surgir os combates. Que loucura! Que cegueira humana! Parece que já não tem vista para ver o bem, a ordem, a harmonia. Mas tem vista só para ver o mal. E esta cegueira lhes afeta o cérebro e fazem coisas de loucos. Então, ao vê-lo tão aflito por causa disso, lhe disse: meu amor, deixa esta tristeza. Tu lhes darás luz e não o farão. E se forem necessárias
minhas penas, estou pronta, desde que estejam todos em paz. E Jesus disse-me com dignidade e severidade: Minha filha, tenho-te para mim, para formar em ti o meu reino, do Fiat Supremo, não para eles. Fiz-te sofrer até demasiado para aliviar o mundo, mas a sua perfídia não merece que eu te faça sofrer mais por sua causa. E enquanto dizia isso, parecia que tinha em suas mãos uma barra de ferro, em ato de passá-la sobre as criaturas. E eu fiquei espantada e queria aliviar a Jesus de sua aflição, e por isso lhe disse: Jesus, minha vida, vamos cuidar por agora do reino do teu querer, a fim de que te confortem. Eu sei que a tua alegria, a tua festa, é dar-te ocasião para te fazer falar dele. Por isso, juntamente comigo, corram os teus atos nos meus, a fim de que com a luz do teu querer invistam mais que sol a todas as criaturas e eu possa constituir-me ato por cada ato, pensamento por cada pensamento, encerrarei tudo, tomarei como em um punho todos os seus atos para fazer tudo o que elas não te fazem, e assim encontrarás tudo em mim e tua aflição se afastará de teu coração. E Jesus, condescendendo aos meus desejos, girou junto comigo e depois me disse: Minha filha, poder, que poder contém a minha vontade? Ela, como luz, penetra em qualquer lugar, alarga-se, dar-se a cada ato, multiplica-se ao infinito. Mas enquanto faz tantas coisas e se multiplica em cada coisa, fica sempre uma, qual é, conservando todos os seus atos sem perder nenhum. Olha, minha filha, o primeiro plano feito em minha vontade, em nome e por todas as criaturas, foi feito pela soberana rainha e obteve o sumo bem a todas as criaturas de fazer descer à terra o suspirado Redentor, que faz por todos, em nome de todos, e supre por todos, parece bens universais que podem servir a todos. O segundo plano feito na suprema vontade foi feito por minha humanidade. Abracei tudo e a todos como se fossem um só. Dei satisfação por todos. Não deixei nenhum ato de criatura sem constituir nele o meu, para fazer que a meu Pai celestial fosse completa a glória, o amor, a adoração por cada ato de criatura. E isto obteve o fruto da minha vinda sobre a terra. Mereceu a salvação, a santidade a todos. Muitos não a tomem, a santidade a todos. Muitos não a tomam. Muitos não a tomem, a culpa é deles, não por falta do doador. Portanto, minha vida conseguiu bens universais para todos, abriu as portas do céu para todos. O terceiro plano de minha vontade o farás tu, e por isso, em todas as coisas que tu fazes, te faço fazer por todos, abraçar tudo, suprir em nome de cada
um dos atos deles. Seu plano deve igualar-se ao meu, deve unificar-se àquele da imperatriz celestial. Isto servirá para conseguir o reino do Fiat Supremo. A quem deve fazer um bem universal, nada se deve escapar, para ligar o bem que quer dar a todas as criaturas. Os atos feitos em minha vontade, para suprir a todos, formam duplas coerentes, mas coerentes o bem formam. Peraí. Os atos feitos em minha vontade para suprir a todos formam duplas correntes, mas correntes de luz, que são as mais fortes, as mais longas, não sujeitas a quebrar-se. Ninguém pode ter a capacidade de romper uma corrente de luz. Essa é mais que raio solar, que ninguém pode romper, muito menos impedir-lhe o passo aonde a largura e espessura do raio quer chegar. E estas cadeias de luz obrigam Deus a dar bens universais e a criatura universais e a criatura a recebê-los. A única palavra, vontade de Deus, contém um prodígio eterno, como tudo se converte em amor e oração. Sentia-me toda imersa no querer supremo, e minha pobre mente pensava em tantos admiráveis efeitos que ele produz. E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, a única palavra, vontade de Deus, contém um presságio eterno que não há quem o possa igualar. É uma palavra que abraça tudo, céu e terra. Este Fiat contém a fonte criadora e não há nada de bom que não possa fazer sair. Assim, quem possui minha vontade, em virtude dela, adquire com direito todos os bens que este Fiat possui. Por isso, adquire o direito à semelhança de seu Criador, adquire o direito à santidade divina, à sua bondade, a seu amor. Com direito, céu e terra são seus, porque todos tiveram existência neste Fiat. Com razão, seus direitos se estendem sobre tudo. Assim, o maior dom, a maior graça que posso dar à criatura é dar-lhe a minha vontade, porque ela vem junto todos os bens, porque com ela vem junto todos os bens possíveis e imagináveis, e com direito, porque tudo pertence a ela. Depois, meu doce Jesus se fazia ver que saía de dentro de mim e me olhava, mas fixava tanto seus olhares em mim, como se quisesse pintar-se, imprimir-se dentro de minha pobre alma. E eu, ao ver isto, lhe disse: meu amor, Jesus, tem piedade de mim. Não vê como sou feia? Sua privação nestes dias me tornou mais feia. Sinto que não sou boa para fazer nada. Os mesmos giros em seu querer me resultam difíceis. Oh, como me sinto mal! Tua privação é para mim como fogo que consome, e me queimando tudo de ti, me tira a vida para fazer o bem. Me deixa só sua vontade adorável, que, me ligando toda a ela, não me deixa querer outra coisa que seu Fiat, nem ver
nem tocar outra coisa que sua santíssima vontade. E Jesus, tomando de novo a palavra, acrescentou: Minha filha, onde está a minha vontade? Tudo é santidade, tudo é amor, tudo é oração. Portanto, estando em ti a sua fonte, os seus pensamentos, os teus olhares, as tuas palavras, o teu bater de coração e até os teus movimentos, todos são amor e orações. Não é a forma das palavras que forma a oração, não. É minha vontade trabalhadora que, dominando todo o seu ser, forma de seus pensamentos, palavras, olhares, batidas e movimentos, tantas forças que surgem da vontade suprema e elevando-se até o céu, em sua linguagem muda, quem reza, quem ama, quem adora, quem abençoa, em suma, ela o faz fazer o que é santo, o que pertence ao ser divino. Por isso, a alma que possui como vida o querer supremo é o verdadeiro céu, que ainda que fosse mudo, narra a glória de Deus e se apresenta como obra de suas mãos criadoras. Como é bonito ver a alma onde reina meu querer. Conforme ela pensa, olha, fala, bate, respira, move-se, assim forma as estrelas para adornar seu céu, para narrar mais a glória daquele que a criou. Minha vontade abraça, como de um só golpe, tudo e nada deixa escapar. A alma de tudo o que é bom e santo. Sua grande aflição pela publicação dos escritos. Jesus quer a entrega. Jesus incita ao padre que deve ocupar-se disto. Sentia-me oprimida e como esmagada sob o peso de uma humilhação profunda, porque me tinha sido dito que não só se publicaria o que se refere à vontade de Deus, mas também o que se refere a todas as outras coisas. Que me disse, o meu amável Jesus, era era tanta a dor que me tirava até as palavras para poder aduzir razões para que não o fizessem. Nem sabia rogar ao meu amado Jesus para que me permitisse isto. Tudo era silêncio dentro e fora de mim. Então o meu amável Jesus, movendo-se dentro de mim, estreitou-me a ele para me dar ânimo e força e disse-me: Minha filha, não quero que vejas como coisa tua o que escreveste, mas que o vejas como coisa minha e como coisa que não te pertence. Tu de fato não deves entrar no meio. Eu me encarregarei de tudo e por isso que quero que me entregues tudo. E à medida que escreves, quero que me des tudo como um dom, a fim de que eu fique livre de fazer o que quero, e para ti fique só aquilo que te convém para viver na minha vontade. Eu te fiz tantos dons preciosos, por quantos conhecimentos te manifestei, e tu nenhum dom me queres dar? E eu, meu Jesus, perdoa-me, eu não gostaria de sentir o que sinto. O pensar que
O que aconteceu entre tu e eu devem sabê-lo os demais. Deixa-me inquieta e dá-me tanta pena que eu mesmo não sei explicar. Por isso, dá-me a força. Em ti me abandono e tudo a ti o dou. E Jesus acrescentou: minha filha, assim está bem. Tudo isto requer a minha glória e o triunfo da minha vontade. Mas o primeiro triunfo o quer, exige-o sobre ti. Não estás contente por te tornares a vitória, o triunfo desta suprema vontade? Você não quer, então, fazer qualquer sacrifício para fazer que este reino supremo seja conhecido e possuído pelas criaturas? Também eu sei que você sofre muito ao ver que depois de tantos anos de segredo entre você e eu, e que com tanto zelo te mantive escondida, agora, ao ver sair fora nossos segredos, sente fortes impressões. Mas quando o quero eu, deves querer também você. Por isso não ponhamos de, por isso nos ponhamos de acordo e não se preocupe. Depois disso, me fazia ver ao reverendo padre e Jesus, estando junto a ele, punha sua santa mão na mão direita sobre sua cabeça para infundir-lhe firmeza, ajuda e vontade, dizendo-lhe: meu filho, foge, faze-o logo, não percas tempo. Eu te ajudarei, estarei ao teu lado para que tudo corra bem e segundo a minha vontade, assim como me interessa que a minha vontade seja conhecida, e assim como com paterna bondade ditei os escritos que se referem ao reino do Fiat Supremo. Assim, ajudarei à publicação, estarei no meio daqueles que se ocuparão, a fim de que o todo seja regulado por mim. Por isso, em breve. Como as gerações estão ligadas entre elas, e por isso quem pede, quem recebe e quem possui, como Jesus dá de acordo com nossas disposições. Sua palavra é nova criação. Como no céu não há segredos. Sentia-me amarga no máximo pela privação do meu doce Jesus. Oh, como me sentia mal! Não podia mais. Mas enquanto cheguei, como aos extremos da dor, se moveu em meu interior e todo aflito me disse: minha filha, estou vendo quanto devo ampliar os confins do reino de minha vontade para dar a posse dele às criaturas. Sei que eles não podem tomar a interminabilidade que contém o reino de meu querer. Porém, porque não lhes é dado como criatura abranger e abraçar uma vontade correspondente a um reino que não tem confins, porque sendo ela criada, sempre é restrita e limitada. Mas apesar de que é limitada, segundo suas disposições, eu disponho mais ou menos os bens, a extensão dos confins que deve possuir. Por isso estou vendo os que virão, que providências terão. Estou vendo os presentes para ver as disposições que têm, porque os presentes devem pedir, conseguir, preparar o reino do Fiat Supremo aos que virão,
E segundo as disposições deles e o interesse dos presentes, assim vou alargando os confins do meu reino, porque as gerações estão tão unidas entre elas que sempre acontece assim, que uma pede, a outra prepara, a outra consegue e a outra possui. Assim aconteceu em minha vinda à terra. Para formar a redenção, não foram os presentes que pediram, não foram os presentes que pediram, que suspiraram, que choraram para obter seus bens. Este os gozam e os possuem, senão foram aqueles que estavam antes de minha vinda, e segundo as disposições dos presentes e as orações e as disposições dos passados, eu alargava os confins dos bens da redenção, porque um bem só é dado por mim quando pode ser útil às criaturas, mas sem utilidade não os levo. Em que aproveitaria dar? E esta utilidade é tomada por eles se tiverem mais disposições. Mas você sabe quando eu expando seus limites? Quando te manifesto um conhecimento novo que se refere ao reino da minha vontade. Por isso, antes de te manifestá-lo, olho para todos, para ver as suas disposições. Se lhes será útil, ou se será para eles como não dito, e vendo que eu quero alargar demais os meus limites para lhes dar mais bens, mais alegrias, mais felicidades para possuir, e porque eles não estão dispostos, sinto-me aflito e espero as tuas orações, teus giros em meu querer, suas penas para dispor aos presentes e aos futuros, e depois volto às novas surpresas de minhas manifestações sobre minha vontade. Por isso, quando não te falo, estou aflito. Minha palavra é o dom maior, é uma nova criação. E não podendo tirá-lo de mim, porque as criaturas não estão dispostas para recebê-lo, sinto em mim o peso do dom que quero dar. E não podendo dá-lo, fico aflito e taciturno. E muito mais cresce minha aflição ao ver-te aflita por minha causa. Se tu soubesses como sinto a tua tristeza, como se derrama toda em meu coração, porque a minha vontade me leva até o íntimo de teu coração, porque eu não tenho duas vontades, mas sim uma. E como esta reina em ti, como consequência me traz até dentro de mim tuas aflições. Por isso rogai, e vosso voo seja contínuo no feito supremo, a fim de que implores que as criaturas se disponham e eu volte a tomar a palavra. Dito isto, fez silêncio, e eu fiquei mais aflita que antes e sentia todo o peso que sentia Jesus pelas indisposições das criaturas. Sentia como se não devesse falar mais por agora, mas Jesus, querendo consolar-me de minha aflição e também para consolar-se a si mesmo, disse-me: Minha filha, coragem, acreditas tu que se conhecerá tudo o que aconteceu entre eu e tu? Não, minha filha. Farei conhecer o que será necessário, o que pertence ao reino do feito supremo. Aliás, darei mais do que tomarão as criaturas deste meu reino, para lhes dar campo livre de caminhar sempre mais, para fazê-los ampliar sua posse,
no Fiat Supremo, a fim de que jamais possam dizer basta. Já não temos mais onde chegar. Não, não. Porém, tal abundância que o homem terá sempre para tomar e para ampliar seu caminho. Mas, apesar de tal abundância de nem todos conhecerão nossos segredos, como nem todos sabem o que aconteceu entre eu e minha mãe para formar o reino da redenção, as gerações surpreendentes, os favores inumeráveis, irão conhecê-lo no céu, onde não há segredo, mas na terra conhecerão o que abunda para o seu bem. Assim farei contigo, se olhei foi para quem queira vir a viver no reino da minha vontade. Mas para ti, para a pequena filha do meu querer, para quem formou junto comigo este reino, com tanto sacrifício, acaso poderá o meu amor dizer-te basta, negar-te a palavra, não derramar em você o fluxo contínuo de meus agradecimentos? Não, não posso, pequena filha minha. Não é da natureza do meu coração, nem da minha vontade, que contém um ato contínuo, jamais interrompido, de dar sempre, de dar e sempre dar novas surpresas a quem não conhece outra vida senão a sua. E se me vês taciturno, não é por ti, porque entre eu e tu não há necessidades de palavras para nos entender, ver-nos e compreender-nos. E todo eu me, des, me despejo em ti e tu em mim. E ao verter-me, eu derramo em ti novas graças e tu as tomas. Porque o que é necessário para ti, que deve ser como causa primária para formar o reino do meu Fiat eterno, não será necessário para quem só deve viver nele. Contigo não se trata só de viver, mas de formá-lo. E por isso teu Jesus deve abundar tanto para te dar as matérias-primas para a formação de um reino tão santo. Isto acontece também no submundo. Quem deve formar um reino tem necessidade de muitos meios, de muitas matérias-primas. Ao contrário, quem deve formar uma só cidade tem necessidade de menos. E quem chega só a habitar nela, com pouquíssimos meios, pode viver nesta cidade. E os sacrifícios que deve fazer quem deve formar um reino não são necessários para quem se decide a querer viver em tal reino. Por isso, só quero que trabalhes na formação do reino do Fiat Supremo. E teu Jesus pensará em todo o resto. Martírio novo. Quem não faz a vontade divina, trunca a vida divina nela. Privação dos escritos. Jesus consola, fazendo-a ver tudo escrito no fundo da sua alma. Encontrava-me toda imersa na dor viva da privação do meu doce Jesus e dizia entre mim: meu Jesus, como não tens compaixão de tua pequena filha, que enquanto se sente privada de ti, se sente arrancar a vida. Não é somente uma pena que sinto, que seria mais tolerável, mas sim é vida o que me sinto falta. Sou pequena, sou débil. Se não
por outra coisa, pelo menos pela minha pequenez extrema, devias ter compaixão, porque esta pobre menina que está quase sempre a sentir-se perdida e a retomar a vida para se sentir como se tivesse a morrer novamente. Meu Jesus, meu amor, que novo martírio é este? Martírio jamais sentido. Morrer tantas e tantas vezes e jamais morrer. Sentir falta da vida, sem a doce esperança de tomar o voo para minha pátria celestial. Enquanto isto eu pensava, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e com sotaque terno me disse: Pequena filha de meu querer, ânimo, você tem razão que é vida o que sente falta, porque privando-se de mim, se sente falta, privando-se de mim, se sente falta, terminar a vida de seu Jesus em você. E com razão você, pequenina como é, sente o duro martírio que a vida termina em você. O duro martírio de que a vida termina em você. Mas você deve saber que minha vontade é vida. E cada vez que as criaturas não a fazem, a rechaçam. É uma vida divina que rechaçam e que destrói nelas. E te parece pouco a dor, o martírio contínuo do meu querer, ao sentir-se arrancar como por um golpe de um ferro assassino, tantos atos de vida que, com tanta bondade, quer fazer surgir nas criaturas, e em troca desta vida divina truncada nelas, fazem surgir a vida das paixões, do pecado, das trevas, das fraquezas. O não fazer minha vontade é vida divina que perdem as criaturas, e por isso ela reinante em ti te faz sentir, ao privar-te de mim, a dor de tantas vidas divinas que lhes cortam as criaturas para preparar-se e refazer-se em ti todos estes atos de vida que lhe fazem perder. Não sabes tu que para formar o reino do Fiat divino deve encontrar em ti tantos atos seus por quantos perdeu? E por isso a alternativa da minha presença e da minha ausência para te dar ocasião de te fazer formar tantos atos de submissão à minha vontade, para fazer reentrar em ti estes atos de vida divina que os demais rejeitaram. E, além disso, não te lembras que te pedi quanto te manifestei a tua missão sobre o Fiat eterno, o sacrifício de sofrer tantas mortes, por quantas criaturas saíam à luz do dia, por quantos haviam rejeitado a vida de minha vontade? Ah, minha filha, não fazer minha vontade é vida divina que rejeitam as criaturas. Não é como não praticar as virtudes, onde rejeitam as gemas, as pedras preciosas, os ornamentos, os vestidos, que não querendo-os, se podem colocar de lado. Em vez disso, rejeitar o meu querer é rejeitar os meios para viver. Destruir a fonte da vida é o maior mal que pode existir, e por isso quem faz tanto mal não merece viver, mas bem merece morrer. A todos os bens. Não queres então refazer a minha vontade de todas estas vidas que lhe têm truncado as criaturas? E para fazer isto é suficiente sofrer uma pena. E sim, não é suficiente sofrer uma pena, e sim
uma falta de vida divina. Qual é a minha privação? Minha vontade para formar seu reino em ti quer encontrar em ti todas as satisfações que as criaturas não lhes deram, todas as suas vidas que devia fazer surgir nelas. Devia surgir nelas. De outra maneira, seria um reino sem fundamento, sem lhes dar os direitos de justiça e sem as devidas reparações. Mas você deve saber que seu Jesus não vai deixá-lo por muito tempo, porque eu sei, também eu, que você não pode viver sob a pressão de um martírio tão duro. Além disso, eu estava aflita porque, tendo vindo o reverendo padre, que deve ocupar-se da publicação dos escritos sobre a Santíssima Vontade de Deus, quis que ele entregasse todos os escritos, sem me deixar nem sequer aqueles dos quais ele já tinha as cópias. Então, o pensamento de que as coisas mais íntimas entre Jesus e eu estavam fora, e não podiam nem voltar a ver o que Jesus tinha me dito sobre seu santo querer, me atormentava. E Jesus, voltando, disse-me: Minha filha, por que tanta aflição? Tu deves saber que o que te fiz escrever no papel, o escrevi antes eu mesmo no fundo da tua alma, e depois te fiz passar ao papel. É mais, há mais coisas escritas em ti que no papel. Por isso, quando você sentir a necessidade de voltar a ver o que se refere às verdades do Filho Supremo, basta que dê uma olhada em seu interior, e em seguida verá novamente o que quer. E para que esteja segura do que te digo, olhe agora em sua alma e verá tudo em ordem o que te manifestei. Enquanto dizia, eu olhei para dentro de mim e com um só olhar via tudo. Via também o que Jesus me tinha dito e eu tinha omitido escrever. Portanto, dei graças ao meu amado bem e resignei-me, oferecendo todo o meu duro sacrifício a ele e pedindo-lhe que, em compensação, me desse a graça de que sua vontade seja conhecida, amada e glorificada. O reino da vontade de Deus será uma nova criação. Gosto de Jesus ao ouvir falar de sua vontade. Estava, segundo o meu costume, fazendo meu giro no querer supremo, e meu doce Jesus me fazia ver um globo de luz em meu interior, e conforme repetia meus atos no Fiat Divino, se fazia maior, e os raios que dele saíam se tornavam mais longos. E meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, quanto mais frequentemente girar em minha vontade para repetir seus atos, tanto maior se faz a circunferência do globo de luz. E quanto maior força de luz possui, tanto mais se podem estender seus raios, que devem iluminar o reino do Fiat eterno. Seus atos fundidos, perdidos em meu querer, formarão um sol especial que deve iluminar um reino tão santo. Este sol possuirá a força criadora e, conforme estende seus raios, assim ficará a marca de sua santidade, da bondade, da luz, da beleza e da semelhança divina. Quem se fizer iluminar pela sua luz sentirá a força de uma nova criação, contínua de alegria, de contentos e de bens sem fim. Por isso, o reino
da minha vontade, dominando ela todos os atos daqueles que viverão nela, será contínua criação, assim que a criatura estará sob um ato novo, contínuo, deste supremo querer, que a terá tão absorvida que fará faltar o campo de ação ao próprio eu. Por isso amo tanto que o reino de minha vontade seja conhecido pelo grande bem que receberão as criaturas e pelo livre campo de ação que ela terá, porque agora o supremo querer está obstruído pelo próprio eu, e em troca, quando for conhecido, seus raios vivificantes, penetrantes e plenos de luz viva eclipsarão a vontade humana. Esta ficará deslumbrada por sua luz resplandecente e, vendo o grande bem que lhe virá, dará liberdade de ação à minha vontade, dando-lhe o total domínio. Então, para minha vontade, neste seu reino, começará uma nova era, uma criação contínua, porá fora tudo o que havia estabelecido dar às criaturas, se tivessem feito sempre sua vontade, e que por tantos séculos vive em si, como em depósito, para depois os tirar para o bem dos filhos do seu reino. Depois disto, continuei a rezar, mas enquanto rezava, via que o meu sumo bem Jesus me Sumo bem, Jesus depressa saía do fundo do meu interior, empurrando um volume de luz que estava em cima dele, que o tinha como eclipsado debaixo dela, dentro de mim, e me impedia de vê-lo. Por isso ele, apressando, saiu e eu disse: Meu Jesus, que pressa é esta que tens? É talvez alguma coisa que te interessa muito? E Jesus, certo, certo, filha, que é a coisa que mais me interessa. Olha, ouve até dentro de ti o padre que levou nossos escritos, que falava de minha vontade aos que o rodeavam. Com tanto amor que me senti ferido até no coração e por isso quis sair fora de ti, para escutá-lo. São minhas mesmas palavras que disse sobre minha vontade, que me ressoam ao ouvido. Escuto o meu eco e por isso quero tomar todo o gosto de escutá-lo. E quero que também o tomes como compensação pelos sacrifícios que fizeste. Enquanto estava nisso, eu via que um raio de luz saía de Jesus, que se alongava tanto que chegava até onde se encontrava o reverendo padre, que, investindo-o, o fazia falar, e Jesus se consolava ao ouvir falar de sua adorável vontade. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós.